Oi, gente. Vamos voltar às nossas videoaulas? Bom, agora que nós já sabemos o que vem a ser resolução de imagens e sistema de cores, né? Vamos falar exatamente a composição de cada uma das imagens, ou seja, o formato, a forma como é composta as imagens. Bom, o CorelDRAW é uma ferramenta de criação de imagens vetoriais, enquanto que o Corel Photo Paint vai ser um programa, um software, né, de editoração de imagens. Ou seja, nós trabalhamos com imagens prontas, né, fazendo modificação a partir de imagens prontas. Isso não significa que você não pode editar imagens no CorelDRAW ou criar imagens no Corel Photo Paint. Lógico, cada um na sua, né? É muito mais fácil você fazer criação no CorelDRAW e editoração no Photo Paint. Mas dá para fazer invertido com um pouco de sacrifício, mas não é o ideal, tá? E vamos também pegar aqui como exemplo, né, um programinha bem simples que acompanha o próprio sistema operacional Windows, que é o Paint Blush, né? Que toda criançada aí já sabe até como é que trabalha com ele, tá certo? Então vamos lá. CorelDRAW. Tá? Software para criação de imagem vetorial. Bom, o que significa uma imagem vetorial? Bom, melhor que isso é só dando um exemplo, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma ferramenta elipse, só para a gente ter uma noção, né? Eu vou fazer aqui, ó, um círculo, tá? Eu vou deixar pintado esse círculo aqui, ó. Por exemplo, a cor de contorno que vai ficar em preto, eu vou deixar ele em vermelho, tá? Então, aqui está uma imagem vetorial feito no CorelDRAW, tá? No Corel Photo Paint eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou deixar aqui uma cor um pouco mais escura aqui, e aqui nós vamos deixar azul mesmo. E aqui nós vamos fazer uma elipse também. Bom, tá aqui. A nossa elipse, cor escura, acabou ficando toda a cor igual. Bom, vou deixar pra lá. Bom, mas temos duas elipses aqui, né? Uma feita no Corel Photo Paint e uma no CorelDRAW. Tá? Sendo que isso aqui é uma imagem vetorial e isso aqui é uma imagem de bitmap. E se a gente for fazer isso no Paint Blush também, tá? O Paint Blush também ele vai fazer com uma imagem de bitmap. Bom, vamos ficar com cor assim, depois eu vou deixar ele verde, tá? Então vamos lá. Nós temos duas imagens vetoriais, uma imagem vetorial que é feita no CorelDRAW e duas imagens em mapa de bits feito no Paint Blush. Vamos ver a diferença agora. Tá? Vamos pegar aqui no Paint e vamos dar um zoom para ver como é que é formado essa imagem, tá? Lembra que nós falamos sobre aquela questão dos pixels? Vou aumentar o zoom aqui e você pode ver que quando eu aumento o zoom ele vai ficar serrilhado, tá? Tanto que eu posso vir aqui em exibir, em zoom, e mandar ele mostrar a grade, ou seja, cada pontinho, ou seja, como é que ele é formado a imagem, ou seja, cada um dos seus pixels, né? No Corel Photo Paint é a mesma situação. Vocês vão observar que se eu ir aumentando o zoom, a imagem vai perdendo a qualidade, ou seja, ela vai ficando serrilhado até chegar a um ponto que começa a aparecer a grade, ou seja, a formação de cada um dos pixels, tá certo? Então tá aqui o que é uma imagem de mapa de bits ou bitmap, tá? Já no CorelDRAW ele não trabalha nesse sistema, ou seja, trabalha com vetor, então ele não faz preenchimento de pixels, sim cálculo por meio de cálculos matemáticos. Isso significa que se eu for dando um zoom aqui, vocês estão vendo que ele tem um círculo perfeito, e se eu vou aumentando esse zoom, vocês continuam vendo que ele continua sendo uma linha de círculo e não um preenchimento de pixels, né, como acontecia no Corel Photo Paint ou no Paint Blush. Olha, a diferença está exatamente aqui, tá? Então o que é uma imagem vetorial, o que é uma imagem de mapa de bits. Uma outra diferença, se eu pegar aqui, por exemplo, numa imagem vetorial, como ele é feito a partir de cálculos matemáticos, se eu selecionar ele aqui, ó, e aumentar o tamanho da imagem, ele continua, ele recalcula novamente e continua tendo uma boa quantidade, uma boa qualidade de imagens, uma vez que eu estou trabalhando com vetor. Se eu fizer isso aqui, né, no caso, né, com o CorelDRAW, vocês vão ver que a imagem ela vai ficando pior à medida, é que aqui ainda é um círculo, né, mas ela vai ficando pior à medida em que você vai aumentando a imagem, tá certo? Olha só o que aconteceu aqui. E olha só o que a gente pode fazer, né? Vou pegar, selecionar aqui, ó. Vou tentar fazer. Olha só o que acontece, né, no Paint Blush também, tá? Então ocorre o serrilhamento, ou seja, perda da qualidade da imagem, tá? Isso significa o seguinte: quando você aumenta o tamanho de uma imagem em mapa de bits, você está aumentando os pixels, ou seja, eles estão ficando maiores. Quanto maior é o pixel, significa que você tem menos pixels naquela área de 2,54 cm², ou seja, naquela largura e altura de 2,54 cm². Eu falei área, mas está errado, tá certo? Então significa que se você tem pontos maiores, você tem qualidade de imagem menor,
tá certo? Já enquanto o CorelDRAW, no CorelDRAW, como ele trabalha com o vetor, isso não acontece, que você aumentando o tamanho da imagem, ele recalcula novamente, reposiciona os pontos, tá? E vou continuando tendo a mesma qualidade. Então tá aí uma das diferença entre uma imagem vetorial e uma imagem em mapa de bits, tá? Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenham entendido isso aí. Bom, agora uma vantagem dos programas da suíte Corel, tá aqui. Vamos pegar aqui o CorelDRAW, né? Vamos diminuir o zoom agora. Opa, diminuir não, vamos ter que aumentar aqui. Então aqui eu tenho um círculo, vou fazer aqui uma estrelinha, estrela verde, e vamos fazer um retângulo aqui, amarelo. Observem agora, tá, que eu tenho 3 imagens feitas no CorelDRAW. Eu vou colocar essa estrela aqui, e vou colocar esse retângulo aqui. No Corel Photopaint, vamos reduzir novamente aqui, né? Vamos fazer um outro desenho aqui. Opa, Ctrl Z. Vamos voltar. Escolher uma outra cor aqui. Tá sem preenchimento. Eu vou colocar o preenchimento aqui, ó. Tá? E vamos fazer o seguinte. Pegar uma outra imagem. Pronto, 3 imagens, tá? Nessas 3 imagens aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sobrepor essas imagens e tá aqui, ó. Tá certo? E no Paint Brush vamos tentar fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, né? Vamos fazer isso e vamos tentar fazer um círculo, 3 imagens também, tá? Opa, cadê o... Bom, gente, não tá acostumado com isso. Vamos lá. 3 imagens. Vamos sobrepor essas imagens aqui. Tá ok? Agora vamos ver a grande diferença ou a grande jogada. No CorelDRAW, vamos separar as imagens? Separamos. No Photopaint, vamos separar as imagens? Separamos. No Paint Brush, vamos separar as imagens? Tente, pessoal. Se vocês conseguirem, me informe, tá? Se vocês conseguirem, o que vai acontecer? Você vai conseguir tirar uma parte da imagem e vai sair um pedaço da outra. Não tem como fazer isso no Paint Brush. Então tá aí uma grande diferença, tá, entre uma suíte de aplicativos assim, de forma profissional, né, e no caso o Paint Brush do Windows aí, tá? Isso não é uma crítica, lógico que ele está limitado nas condições do que o software oferece, tá? Mas assim, sem brincadeira, eu conheço muita gente que consegue fazer cada desenho no Paint Brush, que é brincadeira. Agora imagine essas pessoas, né, aprendendo a trabalhar com uma suíte de ferramentas profissional, como é o caso do CorelDRAW, o Corel Photopaint, o Photoshop ou algum programa similar, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa videoaula e a partir da próxima a gente vai começar a trabalhar com o CorelDRAW, tá certo? Então pessoal, até mais.